Eu sempre falei aqui nesse canal que o resultado não deve ser o único quesito para se avaliar um lutador. Tem a técnica, tem a questão de evolução, e hoje o Paulo Borrachinha contra Marvin Vettori é um caso desse. O brasileiro aí se saiu muito bem, apesar da derrota essa que veio com um ponto deduzido em um dos rounds, né? E o Borrachinha trouxe para o octógono hoje muitas evoluções, coisas que eu, por exemplo, criticava muito nele, como a questão do gás. O brasileiro fez aí 5 rounds espetaculares, principalmente o último. O Borrachinha chegou no 5º round e foi disparado o seu melhor, onde ele teve ali momentos que poderia ter nocauteado o italiano, acabou não acontecendo, mas chegou muito bem, chegou com o gás em dia e está muito aprovado nesse quesito. Ele trouxe também para o seu arsenal hoje uma queda, coisa que a gente nunca viu ele tentar fazer, apesar de ser faixa preta do jiu-jitsu. Ele é oriundo da luta agarrada e não do boxe, como muita gente deve imaginar, por ele ter ótimas mãos rápidas, acertou ótimos golpes hoje no Vettori. Tá de parabéns aí o Paulo Borrachinha, apesar da derrota. Eu não vou vir aqui falar, nossa, ele foi muito mal porque ele perdeu, e analisar aqui só o resultado, porque isso até um robô faria. Colocaria aqui alguém para falar, o Vettori venceu, então ele é melhor, o Borrachinha é ruim, pronto, acabou o vídeo, não teria assunto. E não é bem assim que funciona. Como havia dito aqui no vídeo de pré-evento, na minha análise da luta, apostei no Marvin Vettori, porém com a margem bem pequena, falei que era coisa de 51% a 49%, uma luta bem parelha entre dois grandes lutadores, e o Borrachinha hoje, para mim, provou que é de verdade. Eu que sempre fiz críticas aqui ao brasileiro, falando em relação a, pô, ele nunca enfrentou grandes adversários, o único grande adversário que enfrentou, que foi a Adesanya, ele perdeu feio, enfrentou também o Romero e venceu em uma luta bastante contestada. Eu marquei vitória para o cubano, mas foi uma luta pau a pau contra o Yoel Romero, que é um dos lutadores mais perigosos da história dessa categoria, um lutador que muita gente recusou lutar, né, com medo da sua poderosa mão. Então assim, o Borrachinha nessa luta contra o Romero e hoje contra o Vettori, apesar de ter sido uma decisão apertada em uma e uma derrota na outra, ele mostrou que é de verdade, tem muito a evoluir, é um cara novo, é um cara que tem um vigor físico espetacular, o cara parece um bodybuilder, um físico assim invejável, a gente olha, bate o olho ali, pensa que tá dopado, mas com a usada aí dentro do UFC, a gente não pode duvidar muito aí que o Borrachinha seja mesmo um lutador natural. E depois dessa luta, na minha opinião, a lição que fica é, o Borrachinha tem que se mudar para a categoria de cima. Ele é um meio pesado, apesar de não ter dimensões de meio pesado, ele é um cara baixo, tem pouca envergadura também, mas é muito mais forte do que a maioria dos caras. É um cara que tem dificuldade de bater o peso, apesar de hoje ter sido a única vez, o único evento em que ele vacilou no corte de peso, mas sempre teve clara dificuldade para chegar aos 84. Então, na minha opinião, se eu sou ali do time do Borrachinha, eu faria com que ele mudasse de categoria. Para mim, o futuro dele ali nos 93 é maior. Ele tem mais chance de ser campeão lá, tá? O Blachowicz, que é campeão lá, e tem o Prochazka, que são grandes lutadores, mas na minha opinião, são lutadores bem menos difíceis do que o Adesanya. Mas e você, qual a sua opinião? Você, assim como eu, viu qualidades no Borrachinha na luta de hoje, apesar da derrota? E na boa, daria para dar vitória para o Borrachinha mesmo ele tendo perdido um ponto. Não seria um absurdo. Ou você discorda, o Borrachinha não trouxe tantas evoluções assim? Não deixe de opinar aqui embaixo no campo de comentários, se inscreva se não for inscrito, deixa o like para dar aquela moral e tamo junto, até mais.